a minha tela certinho? Sim. Então, seguinte, gente, as aulas da minha turma, elas são mais focadas nos parciais, né, na aprovação pros parciais. Tá. E sempre que é no começo das aulas assim, eu faço uma apresentaçãozinha do parcial para que vocês tenham uma ideia de como vai ser, né, de como é mais ou menos a estratégia para vocês aprovarem aí no parcial. O que acontece? O segundo parcial, vocês têm 3 parciais do ano, o primeiro, o segundo, o terceiro. O segundo parcial, o segundo parcial, ele é o mais difícil dos 3. Por quê? Porque o segundo parcial, ele é cardio e neuro, beleza? Só que por que ele é o mais difícil? Geralmente, ele tem a menor proporção de aprovados dos 3 parciais, e justamente por quê? Antes das férias, vocês vão ver todo o conteúdo de cardio. Beleza? Então, a gente vai ver todo o conteúdo de cardio e aí vem as férias. Vocês disseram que vão entrar em férias na última semana de junho, correto? Sim. Então, julho é as férias e aí as aulas voltam em agosto. Em Dia 1º de agosto, agosto. então, em agosto vocês já começam neuro. E aí, começando neuro, vocês vão ter todo o teórico de neuro, né? E já no final, já é a prova do segundo parcial. O que acontece? Cardio, ele é um conteúdo que ele é simples. Entende? Cardio é um conteúdo simples. É basicamente, o que vocês estudam é cardiologia e angiologia. Cardiologia é o estudo do coração e angiologia é o estudo dos vasos sanguíneos. O que acontece? Cardio e anjo é um conteúdo simples. Ele é um pouco volumoso, só que ele é um conteúdo simples. Só que neuroanatomia, ele é um conteúdo volumoso e ele é um conteúdo complexo. Principalmente para os alunos que têm o primeiro contato com neuroanatomia agora. Então, o que acontece? O aluno passa cardio para ele em junho, aí passa as férias, o que a maioria faz, né? No caso, o que a maioria faz? A galera passa cardio em junho, passa as férias, e aí ninguém estuda nada nas férias de julho, chega agosto. Chega agosto, as voltas às aulas, a galera começa a estudar cardio e aí começa neuro também. Só que como neuro é um conteúdo tanto volumoso quanto complexo, a galera tenta estudar cardio, a maioria tem que estudar cardio junto com neuro. E aí vai levando cardio junto com neuro até chegar à prova. Entende? Não tem nenhuma. Basicamente não tem revisão teórica de cardio nas voltas às aulas. Então, basicamente, a revisão de cardio que vocês têm antes da prova é um dia, que é o dia do repasso, que revisa cardio junto com neuro. Entende? Então, o que acontece? Por neuro ser um conteúdo um pouco mais complexo, é muito desafiador você tentar conciliar o estudo de cardio e neuro ao mesmo tempo. E é por isso que o segundo parcial é o parcial mais difícil dos 3. Qual que é a melhor estratégia para vocês aprovarem no segundo parcial? Vocês pegam e estudam cardio nas férias, gente. A melhor estratégia, o melhor conselho que eu posso dar para vocês é que estudem cardio nas férias. Dessa forma, vocês vão retirar cardio da necessidade de estudo de vocês, ou pelo menos façam todo o resumo de cardio nas férias. Porque daí, dessa forma, vocês vão retirar todo o cardio de vocês, né, que vocês têm que estudar, e quando chegar neuro, vocês podem estudar só neuro, que, como eu disse, é um conteúdo um pouquinho mais complexo, principalmente para quem está tendo o primeiro contato agora com neuroanatomia. Então, o ideal, o melhor para vocês, o melhor conselho que eu posso dar para vocês é que estudem cardio nas férias e façam de cardio o grande ponto forte de vocês nessa prova. Porque o segundo parcial, assim, como eu disse, para quem teve aula comigo para o primeiro parcial, sabe que eu falava sempre, gente, 60% da prova é músculo. Então, estudem osso o mais rápido possível, estudem só o básico de osso, depois estudem o básico de articulação e foquem o estudo de vocês em músculo. Porque músculo é o último conteúdo que é dado e músculo é o conteúdo que mais é cobrado. 60% da prova é músculo. E foi justamente isso que aconteceu. A maioria da prova foi músculo. Entende? Porque o padrão é sempre esse. Qual que é o padrão do segundo parcial? 50% da prova é cardio e 50% é neuro. Ou seja, metade da prova é cardio e metade da prova é neuro. O que acontece? Quanto mais vocês estudam e dominam cardio, menos dificuldade vocês vão ter para provar no segundo parcial, porque neuro, ele geralmente é um pouquinho mais complexo. Entende? Então, façam de cardiologia o grande ponto forte de vocês nessa prova. E
de preferência, estudem cardio nas férias, porque isso vai tirar 60% da dificuldade que é o segundo parcial. Porque a maior dificuldade que tem no segundo parcial é justamente ter que estudar cardio e neuro junto, nas voltas aulas. Entende? Então, se vocês estudam cardio nas férias ou até as voltas aulas, né? Se vocês terminam o estudo de cardio de vocês vão poder estudar neuro, focar só em neuro, e aí vocês não vão ter problema algum em aprovar no segundo parcial. Entende? Essa é basicamente a principal dificuldade do segundo parcial, é ter que estudar cardio e neuro ao mesmo tempo. Então, vamos começar. Cardiologia, pessoal. A primeira coisa que a gente estuda é o mediastino. A primeira coisa que a gente estuda é o mediastino. O que é o mediastino? O mediastino, ele vai ser um espaço. Ou seja, o mediastino torácico, ele vai ser um espaço que a gente tem no tórax. O mediastino, ele vai ter os seus limites e ele vai ter os seus conteúdos. Beleza? Os limites do mediastino torácico, eles vão ser os limites superior, laterais, anterior, posterior e o limite inferior. É como se fosse uma caixa. Beleza? Uma caixa, ela vai ter 6 lados. Então, o mediastino, como ele é uma caixa, ele vai ter também 6 limites. Quais que vão ser os limites do nosso mediastino? Do mediastino torácico. A gente vai ter o limite superior, vai ser o opérculo torácico. O opérculo torácico vai ser essa abertura superior do mediastino que vai estar formada pela nossa vértebra, beleza? No caso, a nossa vértebra T1, a nossa primeira vértebra torácica, as nossas primeiras costelas e o esternão. Esse aqui é o opérculo torácico, beleza? Vértebra, primeira costela e o esternão. Esse vai ser o limite superior do mediastino. Depois, o limite inferior do mediastino vai ser o próprio diafragma. Por quê? O diafragma, ele vai ser o músculo, o grande separador da cavidade torácica superior, acima dele, e da cavidade abdominal, que vai estar abaixo do diafragma. Ou seja, o próprio músculo diafragma vai ser o limite inferior do nosso mediastino torácico. Depois, o limite anterior do nosso mediastino torácico vai ser o esternão. O limite posterior vai ser a nossa coluna vertebral torácica, né? O segmento aqui é a porção torácica da nossa coluna vertebral. E os limites laterais vão ser as pleuras. As pleuras, elas vão ser os sacos que envolvem os pulmões. Isso vocês vão ver no terceiro parcial. Todo órgão móvel que a gente tem no nosso corpo, ele vai estar envolvido por serosas. A gente vai ter 3 serosas no corpo, que são os chamados 3 P's. A gente vai ter as pleuras, o pericárdio e o peritoneu. As pleuras que envolvem os pulmões, o pericárdio que envolve o coração e o peritoneu que vai envolver os órgãos da digestão. Ou seja, em todo lugar do corpo onde existe movimento de órgãos, existe uma serosa para envolver esse órgão e meio que limitar o espaço de movimentação desse órgão. No caso, as pleuras, elas vão ser os sacos que vão envolver os pulmões e vão delimitar o espaço de expansão dos pulmões. E no caso, o nosso mediastino torácico, ele vai estar entre as 2 pleuras, ou seja, entre os 2 pulmões aí. Então, esses vão ser os limites do nosso mediastino torácico. Limite superior, o opérculo torácico. Limite inferior, o diafragma. Limite anterior, o esternão. Posterior, a coluna. E os limites laterais, as pleuras. E qual vai ser o conteúdo do nosso mediastino torácico? Vamos lá. Além dos limites do nosso mediastino torácico, a gente vai ter também as divisões do nosso mediastino torácico. O mediastino torácico, ele vai estar dividido em mediastino anterior, mediastino médio e o mediastino posterior. O grande ponto de referência na divisão do mediastino vai ser o pericárdio. No caso, o pericárdio vai ser o saco que envolve o coração. O próprio nome já diz, pericárdio, ele fica ao redor do coração. E o que acontece? O pericárdio, ele vai ser o grande ponto de referência na divisão do mediastino torácico. Por quê?
ele vai dividir o mediastino em 3. O mediastino anterior, adiante do pericárdio, o mediastino médio, dentro do pericárdio, e o mediastino posterior, por detrás do pericárdio. Ou seja, o que está à frente do pericárdio é mediastino anterior. O que está dentro do pericárdio, que seria o coração e os grandes vasos, seria o mediastino médio. E o que está atrás do pericárdio vai ser o mediastino posterior. Beleza? Vocês entenderam até agora? O anterior está à frente do pericárdio. Aham. É? Sim, sim. O mediastino anterior ele vai estar à frente do pericárdio. O mediastino médio ele vai estar... Perdão, gente, só que tem alguém com o microfone ligado e está com um ruído de buzina, não sei. Aí, acho que melhorou já. Aqui, ó, o mediastino anterior ele vai estar à frente do pericárdio, ou seja, tudo que está à frente do pericárdio é mediastino anterior. O que está dentro do pericárdio é o mediastino médio, que no caso seria o coração e a origem dos grandes vasos, e o que está atrás do pericárdio é o mediastino posterior. E depois a gente vai ter uma outra divisão ainda, que vai ser o ângulo de Lewis. O ângulo de Lewis, que vai ser o ângulo entre o manúbrio e o corpo do esternon, vai ser a divisão, o ponto de referência da divisão entre o mediastino superior e inferior ainda. Ou seja, a divisão do mediastino, ela ainda tem, além de anterior, a gente vai ter o mediastino antero-inferior, abaixo do ângulo de Lewis, e antero-superior, acima do ângulo de Lewis. A gente vai ter mediastino médio, inferior, e mediastino médio, superior. E também a gente vai ter mediastino póstero-inferior e póstero-superior. Póstero-inferior é o que vai estar abaixo do ângulo de Lewis, e póstero-superior, o que está acima do ângulo de Lewis. E o ângulo de Lewis vai ficar aqui mais ou menos a nível de T4. Ó. Essa aqui é T1, T2, T3, T4. O ângulo de Lewis ou a quarta vértebra torácica, T4. Também vai ser outra divisão do mediastino. E aí sim a gente vai ver o conteúdo do mediastino. Esse aqui seria um corte sagital. Esse seria um corte sagital do nosso mediastino, e a gente está olhando no ponto de vista do hemitórax esquerdo do nosso paciente aqui, do nosso boneco anatômico. E o que acontece? A gente vai ter aqui o mediastino anterior, esse aqui é o pericárdio, o saco que está envolvendo o coração, e aí a gente tem aqui, à frente do pericárdio, o mediastino anterior. E ainda dá para fazer uma outra divisão, que é o antero superior e o antero inferior. Vamos lá. Primeiro, mediastino anterior, a gente vai ter o timo. O timo, ele vai ser uma glândula, ele vai ser não só uma glândula, ele vai ser um órgão linfóide primário, que ele vai estar responsável pela maturação dos nossos linfocitos T, beleza? Isso vocês vão ver com mais detalhes em histologia. E o nosso timo, ele que vai ser responsável por essa maduração dos nossos linfocitos T, ele vai estar apoiado no coração e localizado no nosso mediastino anterior, principalmente no mediastino antero-superior, beleza? Acima do ângulo de Lewis. Só que tem uma parte da colita dele, da bundinha dele aqui, que vai estar um pouquinho no antero inferior. Só que a maior parte do timo está no mediastino antero superior, apoiado no coração e na origem dos grandes vasos aqui. Outra coisa aqui. Ainda no mediastino anterior, a gente vai ter a descendência do nervo frênico, que no caso esse aqui vai ser o nervo frênico esquerdo. Aqui está um nome errado. Esse aqui vai ser o nervo frênico esquerdo. E também a gente vai ter a descendência dos vasos mamários internos. Beleza? Essa aqui é a artéria mamária interna, que ela vai irrigar tanto a parte interna da mama, como também ela vai irrigar a parte das artérias intercostais. E além disso, ela também vai originar uma raminha que vai irrigar o pericárdio, a parte parietal do pericárdio, que é a parte mais externa
do nosso pericárdio aí. Então, no mediastino anterior, além do timo, a gente vai ter a descendência aqui do nervo frênico e dos vasos mamários internos. Vaso e, no caso, seria artéria e veia mamária interna. Que no caso aqui o nome dela está pericárdico-frênica, que é a rama da mamária interna que vai irrigar a parte parietal, a parte externa do pericárdio. E é basicamente isso que a gente tem no mediastino anterior. A gente tem o timo, a descendência do nervo frênico, vasos mamários internos, e a gente tem também os vasos linfáticos de drenagem linfática. A gente vai ter os vasos linfáticos também associados à mamária interna. E aqui nessa figura eles não estão presentes, só que eles vão estar aí também no mediastino anterior. O mediastino anterior é o que menos tem coisa. Beleza? Depois, a gente vai ver o mediastino médio quando a gente for ver já cardiologia, porque o mediastino médio é o que está dentro do saco pericárdico e o mediastino médio, no caso, ele vai ser o próprio coração e a origem dos grandes vasos. Então a gente vai ver, a gente vai pular o mediastino médio para ver ele depois, porque tem bem mais coisa para se falar do coração, e a gente já vai pular para o mediastino posterior. No caso do mediastino posterior aqui, é o que são os elementos anatômicos que vão estar por detrás do saco pericárdico. No caso, a gente vai ter aqui, por detrás do saco pericárdico, a aorta descendente torácica, beleza? No mediastino posterior, a gente vai ter a aorta descendente torácica. Além disso, a gente vai ter a descendência aqui do nervo vago também, que é o 10º par cranial, ou neumogástrico, também descendendo pelo mediastino posterior. Depois, a gente vai ter também o paquete vasculonervoso intercostal, que esse paquete vasculonervoso intercostal, ele vai conter artéria, veia e nervos intercostais, que eles vão formar aí esse paquete vasculonervoso intercostal. Além disso, ainda no mediastino posterior, a gente vai ter a cadeia ganglionar paravertebral, ou cadena ganglionar paravertebral, que essa cadena ganglionar paravertebral, ela vai ser formada por gânglios simpáticos do nosso sistema autônomo. O sistema autônomo está dividido em dois, simpático e parasimpático. Sistema nervoso autônomo, que isso a gente vai ver mais em neuro. Então, no sistema nervoso autônomo, a gente vai ter também aqui a cadena ganglionar paravertebral no mediastino posterior, que vai ser uma cadeia ganglionar do sistema simpático. Isso é na parte do hemitórax esquerdo. No hemitórax direito, a gente já vai conseguir ver outras estruturas anatômicas aqui também, no mediastino posterior. No caso do mediastino póstero superior, aqui a divisão vai ser relevante de póstero superior e póstero inferior. Porque aqui a gente vai ter as vias aéreas. No mediastino póstero superior, acima do ângulo de Lewis, a gente vai ter a descendência da traqueia. E depois a traqueia, ela se divide em dois brônquios fontes, ou dois brônquios primários, um brônquio direito para o pulmão direito e um brônquio esquerdo para o pulmão esquerdo. Essa divisão acontece a nível do ângulo de Lewis, a nível de T4. Ou seja, abaixo do ângulo de Lewis, no mediastino póstero inferior, a gente já não vai ter traqueia, a gente já vai ter brônquio primário direito e brônquio primário esquerdo. Além disso, no mediastino posterior, atrás da traqueia, atrás das vias aéreas, a gente tem o esôfago. O esôfago que é o nosso órgão da deglutição. Tudo que a gente engole, a gente é conduzido pelo esôfago, atravessa toda a cavidade torácica, passando pelo mediastino posterior, póstero superior e póstero inferior, e atravessa o diafragma, atravessando aí o hiato esofágico a nível de T10, que vocês viram no último parcial. Além disso, no mediastino posterior também, a gente vai ter a vena ácigus, ou arco da vena ácigus. Essa veia aqui, ó, que ela forma um arco cavalgando no brônquio fonte ou brônquio primário direito, se chama vena ácigus maior. E essa veia ou vena ácigus maior, ela vai recolher todo o sangue do paquete vasculonervoso intercostal e ela vai formar um arco apoiando ou cavalgando no brônquio fonte direito. E ela desemboca na veia cava superior.
A vena ácigos, a gente vai falar especificamente dela mais à frente, só que o que ela tem de muito importante é que a veia ácigos maior é o único sistema de comunicação da veia cava superior com a veia cava inferior. Só que isso a gente vai falar mais desenvolvido mais à frente, mais adiante. E aqui no lado direito também, além de ter as vias aéreas aqui, né, com traqueia, os brônquios-fonte, além de ter o esôfago, a gente também continua tendo aqui o paquete vasculo-nervoso intercostal, formado por veia, artéria e nervos intercostais, e a gente também vai ter a cadeia ganglionar paravertebral. Essa cadeia ganglionar paravertebral, gente, ela é muito importante também no prático, tá? Porque tem preparado que dá para ver essa cadeia ganglionar paravertebral. E por que ela se chama assim também? Cadeia ganglionar, porque são vários gânglios simpáticos que tem aí, e paravertebral, porque ela é paralela à coluna, ou seja, paralela às vértebras. Então, é por isso que se chama cadeia ganglionar paravertebral. E também vai ajudar na formação aí do nosso paquete vasculonervoso intercostal. Aí, seguindo, outra coisa que não dava para ver aqui nessas imagens, só que também vai fazer parte do nosso mediastino posterior, vai ser a passagem aí do conduto torácico. O conduto torácico, ele vai fazer parte do nosso sistema de drenagem linfática. O que é drenagem linfática? A gente vai ver que a gente tem dois sistemas no nosso corpo. A gente tem o sistema circulatório e a gente tem o sistema linfático. O sistema circulatório, ele vai ser basicamente o coração, que vai ser a bomba, e vai ter as artérias e veias, que vão ser os caninhos que vão levar sangue, do coração e vão levar sangue para o coração. Eu vou explicar isso melhor mais adiante, mas o sistema circulatório, como o próprio nome já diz, ele circula. Ou seja, sai do coração as artérias com sangue oxigenado e volta para o sangue volta para o coração o sangue através das veias, que leva para o coração o sangue desoxigenado. Isso seria na grande circulação. Esse sistema seria o sistema circulatório. Agora, o sistema linfático é meio que... Isso vocês vão ver melhor em histologia. Só que as artérias, digamos que, por exemplo, as artérias, por serem vasos de grande pressão, a água vai basicamente sair das artérias. Por quê? O sangue, o plasma sanguíneo oxigenado, ele tem que sair das artérias para poder oxigenar e nutrir os tecidos que estão fora dos vasos sanguíneos. Então, a água, como as artérias são vasos de grande pressão, a água sai delas. E as veias, como são vasos de pouca pressão hidrostática, as veias elas chupam a água. Só que o que acontece? As veias elas só conseguem chupar 90% da água que as artérias exalam. Por exemplo, se eu tenho todo o meu sistema de artéria, todo o meu sistema arterial, ele vai transbordar das artérias, digamos que 1 litro de sangue. De sangue não, de plasma sanguíneo. E as veias, todas as veias vão drenar 900 ml de sangue. Só que o que acontece com esses 100 ml restante? Esses 100 ml restantes, eles têm que ser drenados igual. E eles vão ser drenados pelo nosso sistema linfático. O nosso sistema linfático ele vai drenar todo líquido, toda a água que as nossas veias não conseguem drenar. E essa água, esse líquido é drenado e ele volta para o sistema circulatório. A gente tem dois tipos de drenagem principal no nosso sistema linfático. A gente tem o conduto linfático direito e o conduto torácico. O conduto linfático direito, ele tem esse território aqui de drenagem. Basicamente, é a metade direita da cabeça, metade direita do pescoço, o hemitórax direito e o nosso membro superior direito. É pouquíssima o território de drenagem linfática do conduto linfático direito. Agora, o conduto torácico, ele vai drenar todo o resto. Ou seja, o conduto torácico, ele vai drenar toda a linfa dos nossos membros inferiores, da cadeira, do nosso abdômen, inclusive dos órgãos digestivos, isso é importante, do hemitórax esquerdo, do braço esquerdo, da metade esquerda do pescoço e da cabeça.
Então, esse seria todo o território de drenagem linfática do conduto torácico. E o conduto torácico, ele vai se originar na cisterna de Piquet, que ela vai ficar a nível abdominal, mais ou menos a nível de L2, e essa cisterna de Piquet, também chamada de cisterna do quilo, ela vai drenar toda a linfa desse território aqui inferior e ela vai subir, dela vai se originar o conduto torácico, que vai subir pelo mediastino posterior. Entende? Então, o conduto torácico ele também vai fazer parte do nosso mediastino posterior. E no caso, o conduto torácico ele vai desembocar na confluência júgulo-subclávia. No caso, esquerda. O conduto torácico vai desembocar na confluência júgulo-subclávia esquerda. E o conduto linfático direito vai desembocar na confluência júgulo-subclávia direita. Eu vou explicar isso melhor para vocês mais adiante, mas como a gente está vendo só mediastino por enquanto, vocês têm que saber que o conduto torácico também faz parte do mediastino posterior e que ele vai fazer a drenagem linfática de todo esse território aqui. Beleza? Membros inferiores, cadeira, abdômen, hemitórax esquerdo, membro superior esquerdo e a metade esquerda do pescoço e da cabeça. Agora a gente vai começar em coração. Quando a gente vê coração, a gente está vendo mediastino torácico mediano. Ou seja, mediastino torácico médio. É o que está dentro do saco pericárdico. O coração, gente, a gente vai ver as características gerais do coração. O coração ele vai ser um órgão em formato de pirâmide invertida. Por que em formato de pirâmide invertida? Porque ele vai ter uma base, que ela vai ser superior, e a ponta da pirâmide vai ser inferior. Então, ela vai ser uma pirâmide invertida. E no caso, a base do coração, que é superior, ela vai ser a origem dos grandes vasos. E a ponta do coração, a ponta da pirâmide, vai ser chamada ápex cardíaco. E o ápex cardíaco, ela é muito importante por quê? Porque aqui, ó, o ápex cardíaco, ele vai estar no quarto espaço intercostal, entre a quarta e a quinta costela. Porque aqui a gente tem o primeiro espaço intercostal, o segundo espaço intercostal, o terceiro espaço intercostal e o quarto espaço intercostal. Por que isso é importante? Porque é o ápex cardíaco, é a ponta dessa pirâmide, onde a gente tem, na auscultação do paciente, o maior ruído cardíaco possível. Ou seja, quando a gente pega o estetoscópio e vai escutar os batimentos cardíacos do paciente, a gente tem o ponto de auscultação, onde a gente escuta o máximo ruído cardíaco, o ruído cardíaco mais alto possível, é justamente no ponto do ápex cardíaco, na ponta da pirâmide, que fica no quarto espaço intercostal, entre a quarta e a quinta costela. Isso é muito importante. Por quê? Na semiologia, quando o ponto de auscultação do ápex cardíaco do paciente ele está deslocado, por exemplo, se o paciente tem um ápex cardíaco no quinto espaço intercostal, isso já é um sinal de uma insuficiência cardíaca, ou seja, quando o coração da pessoa já está agrandado. Ou seja, é um sinal patológico quando o ápex cardíaco do paciente está deslocado. Então, vocês têm que saber qual é o ponto anatômico onde se localiza o ápex cardíaco ou a ponta da pirâmide. Além disso, aqui, ó, além disso, o coração, além dele ser uma pirâmide invertida, beleza? De base superior e vértice ou ápex inferior, ele vai estar a 45 graus em relação ao hipocôndrio esquerdo. Ou seja, aqui a gente tem a nossa linha vertical e aqui a gente tem a nossa linha, aqui, ó, aqui a gente tem a linha vertical e aqui a gente tem a linha horizontal, que é a linha do hipocôndrio esquerdo. O coração, ele vai estar com a angulação, ele vai estar posicionado em uma angulação de 45 graus em relação ao nosso hipocôndrio, a linha do hipocôndrio esquerdo. Ou seja, isso aqui, ó, a angulação do coração aqui é de 45 graus. Beleza? Isso aqui é muito importante, que seria a posição do coração. Além disso, ele vai estar atrás, por detrás do esternon, né, principalmente o coração direito aqui. Ele vai estar por detrás do esternon e levemente
tendendo à esquerda, ao nosso lado esquerdo. Esse seria a posição do coração do nosso corpo, né? Aí, vamos seguindo. Aqui, ó. Depois a gente vai ter o pericárdio. O pericárdio, ele vai ser justamente o saco que vai envolver o coração e a origem dos grandes vasos. Esse pericárdio, ele vai ser uma serosa. O que é uma serosa? Uma serosa vai ser um saco, justamente que ele vai ter uma folha parietal e uma folha visceral. A folha parietal, ela é externa, que a gente chama também de orra. A orra parietal, ela é externa e ela é mais fibrosa e ela justamente serve para fixar o nosso órgão que essa serosa está envolvendo. E a serosa também vai ter uma folha ou orra visceral, que ela vai se aderir à víscera a qual ela está envolvendo. E entre essas duas orras, a parietal e a visceral, vai existir um líquido que vai ser o líquido, no caso, pericárdico. O pericárdio, além disso, ele vai ter os seus pontos de inserção. Que no caso, aqui a gente tem o diafragma, uma visão superior do diafragma. Beleza? Aqui a gente tem os pilares diafragmáticos. E aqui, no centro diafragmático, ou também chamado de centro frênico, a gente vai ter a inserção inferior do pericárdio. Por quê? O pericárdio, ele vai se insertar aqui, ó, no centro frênico, no meio do diafragma. Beleza? Ele vai se insertar aqui entre os dois pilares diafragmáticos. E essa seria a inserção inferior do pericárdio. E aí ele vai subir, envolver todo o coração e ele vai fazer ainda uma inserção superior também. A inserção superior do pericárdio vai ser na origem dos grandes vasos, na base dos grandes vasos, formando os senos pericárdicos. Aqui, ó, formando os recessos e os senos pericárdicos, que são... O que são os recessos pericárdicos? Os recessos pericárdicos são a inserção do pericárdio, as inserções superiores do pericárdio nos grandes vasos. Ou seja, a gente vai ter a inserção do pericárdio aqui. Esse vaso aqui, ó, é a vena cava superior. Esse vaso aqui é a aorta. E esse vaso aqui é a artéria pulmonar. Os recessos pericárdicos vão ser a inserção do pericárdio na vena cava superior, na aorta e na artéria pulmonar. Ou seja, a gente vai ter basicamente 3 recessos pericárdicos. A gente vai ter o recesso pré-cavo, a gente vai ter o pré-aórtico e a gente vai ter também o pré-pulmonar. E a gente ainda vai ter mais um, que seria um quarto recesso, né, que seria o intercavo aórtico, que seria justamente os pontos de inserção do pericárdio parietal na origem dos grandes vasos. Ou seja, o pericárdio ele vai se insertar na vena cava superior, na aorta, na artéria pulmonar e entre a aorta e a artéria pulmonar. Ou seja, recesso pré-cavo, pré-aórtico, pré-pulmonar e intercavo aórtico. Esses são os pontos de inserção do pericárdio, os pontos de inserção superior aqui do pericárdio. E aí, dessa forma, ele vai envolver todo o coração e a parte da origem dos grandes vasos aqui também. E aqui a gente tem as folhas, as duas folhas do pericárdio. O pericárdio, como eu já disse, ele vai ser uma serosa, que ele vai ter duas orras, ou duas folhas, uma parietal, ou fibrosa, e uma visceral, que ela é mais laxa, ela é mais delgada. Entre essas duas folhas, a gente vai ter um líquido, entre elas, que seria o líquido pericárdico. Que esse líquido pericárdico é um ultrafiltrado de plasma, que ele vai servir para amortecer, ele vai servir para... É como se fosse... Imagina que você tem duas placas de vidro, e entre essas duas placas de vidro, você tem água entre elas. Essa água, esse líquido, ele vai gerar um vácuo entre essas duas placas de vidro que não vai deixar com que elas se separem. É mais ou menos isso que... E, além disso, né, esse líquido que vai estar presente entre essas duas placas de vidro vai fazer com que elas consigam, além de não conseguir se separar, vai fazer com que elas consigam se deslizar sem atrito, sem que haja fricção. E é basicamente assim que funciona uma serosa. No caso, o pericárdio é uma serosa, ele vai ter as duas folhas aqui, uma folha fibrosa parietal e uma folha visceral. Essa folha visceral vai estar aderida à própria víscera. E entre essas duas folhas vai haver um líquido, que no caso é o líquido pericárdico. Esse líquido pericárdico,
o volume dele no coração é de 10 a 50 ml, ou seja, de 10 a 50 mililitros, dependendo da pessoa, dependendo do paciente. O líquido pericárdico, ele é o líquido que é, assim, dentre as 3 serosas que a gente tem no corpo, o líquido pericárdico ele é o mais escasso. Entende? É o que tem menos volume de líquido. Inclusive, existe uma patologia chamada taponamento cardíaco, que é quando existe uma hemorragia ou quando existe um excesso de produção de líquido ou uma falha na drenagem desse líquido, que faz com que se acumule líquido e esse líquido ele começa a impedir a expansão do coração. E aí, quando existe esse excesso de líquido, no caso, também pode acontecer por causa de uma pericardite, uma inflamação do pericárdio. Quando existe esse excesso de líquido, o coração ele não consegue se expandir de uma maneira adequada. E aí forma esse taponamento cardíaco, que seria uma patologia rapidamente mortal, inclusive. Mas, enfim, é só um exemplo prático desse conceito do líquido pericárdico. Vocês não precisam saber disso para anatomia por enquanto. Mas vamos seguindo. O que vocês precisam saber é que entre as duas folhas existe 10 a 50 mililitros de líquido pericárdico. Seguindo, além disso, gente, a gente vai ter aqui, como eu já disse, a gente vai ter os recessos pericárdicos, que vai ser o ponto de inserção do pericárdio nos grandes vasos. Só que esses pontos de inserção, ele gera também os senos. Os senos são replegues do pericárdio. O que são replegues? São dobras. São dobras das folhas pericárdicas que vão formar espaços nos seus pontos de inserção. No caso, a gente vai ter 2 senos. Esses senos, gente, vão ser, de uma maneira fácil de entender, esses senos vão ser basicamente um espaço que dá para explorar de maneira digital. Isso vai servir mais na cirurgia cardíaca aberta, beleza? Na toracotomia aberta. Que no caso, que esse tipo de cirurgia é possível fazer exploração do coração de forma manual, ou seja, com a mão. E essa vai ser basicamente a função dos senos. São espaços que possibilitam a exploração manual de coração em casos de cirurgia aberta. Então, vocês têm que saber isso em anatomia. No caso, a gente vai ter 2 senos. A gente vai ter o seno transverso de Theile, que no caso vai ser um espaço que vai ficar por detrás da aorta e por detrás da artéria pulmonar e por diante da vena cava superior. Esse seno transverso de Theile vai ser possível fazer uma exploração digital com o dedo, em caso de cirurgia aberta, para ver a integridade dos grandes vasos. Ou seja, o seno transverso de Theile possibilita a exploração digital dos grandes vasos em caso de cirurgia aberta. E o espaço, esse espaço aqui, ele vai ficar por detrás da artéria pulmonar e da artéria aorta e por diante da vena cava superior. É basicamente isso que vocês têm que saber. O seno transverso de Theile possibilita a exploração manual dos grandes vasos e ele vai estar por detrás da aorta e por detrás da artéria pulmonar e por diante da vena cava superior. Depois a gente vai ter o seno oblíquo. O seno oblíquo, ele vai estar entre as 4 veias pulmonares. E esse seno oblíquo, ele vai estar localizado na aurícula esquerda e ele vai possibilitar também a exploração da aurícula esquerda no caso de uma cirurgia aberta também. Ele vai possibilitar a exploração digital da aurícula esquerda em caso de uma cirurgia aberta. E aqui a gente tem o coração, né? No caso, a visão que a gente tem do coração em uma cirurgia aberta, e a visão que a gente tem desses 2 senos. O seno transverso, que dá para colocar o dedo aí e explorar os vasos. No caso, dá para explorar a artéria pulmonar, a artéria aorta e a vena cava superior, colocando o dedo aqui. E também aqui a gente tem as veias pulmonares, né? A gente tem aqui as veias pulmonares, 2 veias pulmonares, e o seno oblíquo que vai estar passando entre as 4 veias pulmonares. A gente tem as 2 da direita e as 2 da esquerda. No caso do seno oblíquo, ele vai estar passando entre essas 4 aqui. Aqui as 2 da direita, no caso das 2 da esquerda e as 2 da direita. E aqui a gente tem o seno oblíquo, que vai dar para fazer a exploração tanto da aurícula esquerda quanto das veias pulmonares. Esses são os 2 senos pericárdicos.
Agora a gente vai para a parte mais gostosa de cardio, que é estudar o coração, né? Eu gosto bastante de cardio. E, no caso, configuração externa do coração. Gente, basicamente, o coração, eu gosto de ensinar ele como se fosse uma caixinha. A gente vai ter, basicamente, 2 corações. É um órgão só que ele vai estar dividido em 2, o coração direito e o coração esquerdo. E eu gosto de ensinar ele como se fosse uma caixinha. A gente tem aqui, aqui, ó. Tanto em configuração externa quanto em configuração interna do coração, é legal imaginar ele assim. É uma forma simplificada de ensinar, né? No caso, a gente vai ter as aurículas e as aurículas, elas vão ser responsáveis por receber o sangue. No caso, essa aqui seria a aurícula direita. Aqui a aurícula direita, a aurícula esquerda. Isso aqui num ponto de vista anterior do coração. E as câmaras inferiores do coração vão ser os ventrículos. No caso, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E as aurículas, elas vão receber o sangue e elas vão se comunicar com os ventrículos. A aurícula, ela recebe o sangue e manda esse sangue para o ventrículo. No caso, é o ventrículo que vai expulsar esse sangue através das artérias. Ou seja, as aurículas recebem o sangue através das veias e manda esse sangue para o ventrículo e o ventrículo expulsa esse sangue através das artérias. Isso tanto no coração direito quanto no coração esquerdo. O coração direito, ele vai estar formado pela aurícula direita mais o ventrículo direito. O coração esquerdo, ele vai estar formado pela aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo. Beleza? Só que na configuração externa do coração, a gente vai ter surcos. Esses surcos, eles vão delimitar as aurículas e os ventrículos. A gente vai ter o surco. O surco é como se fosse uma linha. O surco que vai estar presente entre as aurículas e os ventrículos vão ser os surcos aurículo-ventricular. Aqui, ó. Surco aurículo-ventricular. Que vai ser esse surco aqui, ó. Esse aqui vai ser o surco aurículo-ventricular, entre as aurículas e os ventrículos. Surco aurículo-ventricular direito e surco aurículo-ventricular esquerdo. Qual que é a importância do surco aurículo-ventricular direito e esquerdo? É através do surco aurículo-ventricular direito e esquerdo que vão percorrer as artérias coronárias direita e esquerda. No caso, as artérias coronárias, elas têm esse nome porque elas vão formar uma coroinha no coração. E elas são as grandes responsáveis por irrigar o coração, tanto as aurículas quanto os ventrículos cardíacos. Então, são as artérias coronárias que vão percorrer os surcos aurículo-ventriculares, direito e esquerdo. A artéria coronária direita percorre o surco aurículo-ventricular direito e a artéria coronária esquerda percorre o surco aurículo-ventricular esquerdo. Depois, a gente vai ter outro surco que vai ser muito importante, que vai ser o surco interventricular. Esse surco interventricular, ele vai estar entre os 2 ventrículos e é por ele que vai percorrer as artérias descendentes do coração. Ou seja, as artérias descendentes, no caso, a artéria descendente anterior, vai percorrer o surco a artéria descendente anterior vai percorrer o surco interventricular anterior. E a artéria descendente posterior vai percorrer o surco interventricular posterior. Aqui na visão anatômica de um coração real, ou mais verossímil, a gente vai ter aqui as aurículas. No caso, essa aqui vai ser a aurícula direita. Aqui vai ser a aurícula esquerda. Aqui a gente vai ter o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Separando a aurícula direita do ventrículo direito, a gente vai ter o surco aurículo-ventricular direito. E é por esse surco aurículo-ventricular direito que vai percorrer a artéria coronária direita. E aqui também, separando, aqui a gente tem a aurícula esquerda e depois a gente tem o ventrículo esquerdo.
Entre a aurícula e o ventrículo esquerdo, a gente tem o surco aurículo-ventricular esquerdo, pelo qual vai percorrer a artéria coronária esquerda. Depois, entre o ventrículo direito e esquerdo, tanto na cara anterior quanto na cara posterior, a gente vai ter as artérias descendentes anterior. No caso do surco interventricular anterior, a gente tem a descendência da artéria descendente anterior. E no surco interventricular posterior, a gente tem a descendência da artéria descendente posterior. Essa basicamente é a configuração externa do coração. Beleza? Além disso, a gente vai ter os grandes vasos. Os grandes vasos são os vasos que são as grandes veias e as grandes artérias, as maiores veias e as maiores artérias que a gente tem no corpo humano, que vão tanto levar o sangue para o coração, quanto expulsar o sangue do coração. Aqui a gente já entra no conceito do que é veia e do que é artéria. E uma coisa para ficar muito clara para vocês é que, além disso, para a gente não confundir o conceito do que é veia e do que é artéria, a gente não pode confundir também se a gente está falando do sistema da grande circulação ou da pequena circulação. Vamos começar do começo. Aqui, ó. Primeiro, vamos começar pelo coração direito. A aurícula direita e o ventrículo direito. A aurícula direita, ela vai ser responsável, ela é a câmara do coração. O coração tem 4 câmaras. A aurícula direita, ela vai ser a câmara do coração que vai ser responsável por recolher todo o sangue venoso de todo o corpo. Ou seja, a aurícula direita, ela vai receber todo o sangue venoso de toda a grande circulação. Ou seja, todo o sangue venoso que está desde a ponta do seu dedo do pé, desde a ponta do dedo da sua mão, o sangue venoso da sua cabeça, do seu cérebro, inclusive o sangue venoso da própria circulação do coração, vai ser levado para a aurícula direita. Esse sangue venoso, ele vai chegar na aurícula direita através das veias cavas. Veia cava superior e veia cava inferior. E além de chegar através das veias cavas, vai chegar através do seno coronário. A veia cava superior, ela vai recolher todo o sangue de maneira grossa da metade superior do corpo. Depois a gente vai ver quais são as partes específicas de drenagem do sistema da vena cava superior, sistema da vena cava inferior, enfim. Mas a aurícula direita, ela vai receber todo o sangue venoso de todo o corpo através da veia cava superior, da veia cava inferior, que vai drenar o sangue venoso de toda a metade inferior do corpo, e também do seno coronário, que vai drenar o sangue venoso de toda a circulação coronária ou da circulação cardíaca. Aí, a aurícula direita, ela vai passar esse sangue venoso para o ventrículo direito. Depois, o ventrículo direito, durante a sístole, o coração vai comprimir e vai expulsar esse sangue venoso através da artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar, ela se chama assim, por quê? Vamos lá. O que é artéria e o que é veia? Existe uma... geralmente, as pessoas acreditam que artéria é todo vaso que leva sangue oxigenado e veia é todo vaso que leva sangue desoxigenado. Esse é um conceito que ele está... Assim, na medicina, na anatomia, vocês têm que apagar esse conceito da mente de vocês. Por quê? Para uma pessoa leiga pode acreditar nisso, porque vai estar mais ou menos certo. Só que para a gente que é médico e que está estudando anatomia, esse conceito, ele muitas vezes vai estar equivocado. Qual que é um conceito que vocês podem ter, que ele é fixo, que ele vai estar sempre certo? Uma artéria é todo vaso que o coração expulsa o sangue. E uma veia é todo vaso que leva sangue ao coração. Ou seja, uma veia, ela vai trazer o sangue para o coração. Se eu sou o coração, uma veia, ela vai trazer o sangue para mim. A veia traz o coração. E uma artéria é o vaso no qual eu vou soprar o sangue, que eu vou expulsar o sangue. Ou seja, todo vaso que eu expulso o sangue é uma artéria, mesmo que ela esteja com sangue oxigenado ou desoxigenado. E todo vaso que traz sangue para mim, se eu sou o coração, todo vaso que traz sangue para mim é uma veia, sendo esse sangue oxigenado ou desoxigenado. No caso, aqui a gente tinha a aurícula direita, a veia cava superior,
Veia cava inferior e a veia do seno coronário vão trazer sangue desoxigenado. Esse sangue desoxigenado, ele vai passar para o ventrículo direito e ele vai ser expulso através da artéria pulmonar. Que essa artéria pulmonar, ela vai levar sangue ainda desoxigenado. Justamente porque essa artéria pulmonar, ela vai sair do ventrículo direito e vai se bifurcar em duas, uma para cada pulmão. Nos pulmões, esse sangue desoxigenado vai chegar a nível dos alvéolos e vai ser oxigenado através da nossa respiração. E aí, esse sangue, depois de ser oxigenado, ele vai ser recolhido através das veias pulmonares. E, no caso, essas veias pulmonares, elas vão se transformar em 4, beleza? 2 vão se originar em cada pulmão e elas vão se desembocar na aurícula esquerda. Ou seja, as 4 veias pulmonares vão desembocar na aurícula esquerda, trazendo sangue oxigenado para o coração. Apesar delas serem veias, elas vão ter sangue oxigenado, formando assim a pequena circulação. Qual que é a pequena circulação? A pequena circulação é a circulação do ventrículo direito até a aurícula esquerda. Porque o sangue desoxigenado, a pequena circulação, a grande função da pequena circulação é oxigenar o sangue. É basicamente isso, oxigenar o sangue a nível do alvéolo e levar esse sangue de volta para o coração. O sangue aqui, ele chegou desoxigenado na aurícula direita. Ele passou para o ventrículo direito ainda desoxigenado. E aí, quando ele é expulso pela artéria pulmonar, ele entra na pequena circulação. Ou seja, a artéria pulmonar, ela leva o sangue desoxigenado para os 2 pulmões, ele é oxigenado nos pulmões e esse sangue oxigenado é trazido para o coração de volta através das 4 veias pulmonares, completando assim a pequena circulação, que vai servir justamente somente para oxigenar o sangue do corpo. Depois, chegando à aurícula esquerda, através das 4 veias pulmonares, esse sangue já oxigenado vai passar para o ventrículo esquerdo, que é a maior câmara do coração, e aí, durante a sístole, de novo, o coração vai bater e vai expulsar o sangue oxigenado através da aorta, que é o outro grande vaso do corpo humano, que é, no caso, o maior vaso do corpo humano, a maior artéria do corpo humano. E aí, quando o sangue é expulso pela aorta, ele já entra na grande circulação. A grande circulação, ela vai servir para levar sangue oxigenado para todas as células do nosso corpo, para nutrir e oxigenar todas as células do nosso corpo. É por isso que se chama grande circulação. Porque esse sangue que passa pela grande circulação, ele vai levar nutrientes e oxigênio para todas as células do nosso corpo, desde o próprio coração, né? Porque o coração também precisa de nutrição e oxigênio, até a última celulinha da ponta do nosso dedo. E, inclusive, as células do nosso sistema nervoso e tudo mais. E é por isso que se chama grande circulação. Esse sangue vai ser expulso pela aorta, esse sangue oxigenado vai ser expulso pela aorta, vai se distribuir por todo o nosso corpo e vai ser recolhido pelas veias. E aí, sendo recolhido pelas veias, que as veias se originam de maneira microscópica, as veias vão se juntando, formando veias cada vez maiores, até eventualmente formar a veia cava inferior e a veia cava superior. E essas veias cavas vão desembocar na aurícula direita e aí vai recomeçar o ciclo. Porque daí o sangue desoxigenado dessas veias vai chegar na aurícula direita, vai passar para o ventrículo direito e aí esse sangue vai para a pequena circulação de novo. Oxigena o sangue e depois esse sangue vai para a grande circulação de novo. E dessa forma é que está conformado o nosso sistema circulatório. Vocês conseguiram entender, gente? Ficou alguma dúvida? Ficou complexo? Tá. Como é que vocês estão? Tem que estudar bastante. Sim, sim. Aí vamos seguindo. Só que esses são conceitos que vocês vão se acostumando. Vocês vão pegando o jeito com a prática. Então vai melhorando a ideia. Aí vamos seguindo. Depois da configuração externa do coração e da grande circulação, da pequena circulação. Aqui, deixa eu pegar uma imagem aqui.
Ah, não tem imagem boa. Enfim. Mas aí a gente vai trabalhando outros conceitos que vocês vão pegando o jeito. Aí vamos lá. Depois de vista a configuração externa do coração, a gente vai ver a configuração interna do coração, de cada câmara cardíaca. A primeira câmara que a gente vê é a aurícula direita. A aurícula direita, ela é a câmara do coração que mais tem detalhezinho. Beleza? É a câmara que vocês mais vão estudar, porque justamente é a que mais tem detalhe, né? A que mais tem coisa importante e automaticamente é a que mais se pergunta. A aurícula direita. Beleza? Começando pelo começo, a aurícula direita, de novo, ela vai ter a função de receber todo o sangue venoso da grande circulação. Sangue venoso não, todo o sangue desoxigenado da grande circulação. Ou seja, todo o sangue, todo sangue desoxigenado de todo o nosso corpo vai ter que chegar na aurícula direita. Através do quê? Da vena cava superior, inferior e através do seno coronário. A aurícula direita ela vai ter 5 orifícios, ou 5 agurreiros. Para começar, a gente vai ter 3 orifícios de entrada do sangue, um orifício de saída do sangue, em direção ao ventrículo direito, e mais um orifício que vai ser a orejuela. Ou seja, a gente vai ter, de novo, os 5 orifícios vão ser, a gente vai ter um orifício da vena cava superior, que vai ser esse aqui, ó, um orifício da vena cava inferior, um outro orifício, o terceiro orifício do seno coronário, que ele vai ter função de recolher o sangue venoso da circulação coronária. O quarto orifício vai ser o orifício de saída, que no caso vai levar o sangue para o ventrículo direito. E o quinto e último orifício vai ser a orejuela. A orejuela, gente, é como se fossem as orelhinhas, porque as duas aurículas vão ter as orelhinhas do coração. E para que servem essas orejuelas? Essas orejuelas são como um espaço a mais, ou um espaço reserva na aurícula do coração, tanto na direita quanto na esquerda. E essa orejuela, ela vai servir como se fosse um sistema de segurança para o coração. Ou seja, quando existe um excesso de sangue na aurícula, ou quando existe uma hipertensão auricular, um excesso de pressão na aurícula, essa orejuela, ela expande e meio que absorve parte desse volume sanguíneo para equilibrar a pressão intra-auricular. Ou seja, a orejuela é como se fosse um espaço a mais na aurícula, que é um sistema de segurança para equilibrar aí a pressão auricular. Esses são os 5 orifícios da nossa aurícula direita. Depois, além disso, a gente vai ter também alguns triângulos aqui, algumas coisas aqui na nossa aurícula direita. A gente vai ter o triângulo de Koch. Esse triângulo de Koch, ele vai ser ele vai se formar da seguinte maneira. Aqui, ó. A gente tem essa aqui é a veia cava inferior, a vena cava inferior. A vena cava inferior, ela tem uma válvula associada a ela que vai ajudar a impedir o refluxo de sangue. Essa válvula é chamada de válvula de Eustáquio. Aqui, ó. Válvula de Eustáquio. E o seno coronário, que ele vai drenar o sangue venoso da circulação do coração, da circulação coronária, também vai ter uma válvula associada a ele, que é a válvula de Tebécio. Essas duas válvulas, aqui a de Eustáquio e a de Tebécio, elas vão se juntar e formar um tendão em comum. Esse aqui é o tendão de Todara. Aqui, ó. Vou escrever aqui tendão de Todara. Que é o tendão em comum que é resultado da junção da válvula de Eustáquio com a válvula de Tebécio. É o tendão de Todara. Esse tendão de Todara, ele vai formar um triângulo aqui, que é o chamado triângulo de Koch. Esse triângulo de Koch, ele vai ter limites e ele vai ter o seu conteúdo. Os limites do triângulo de Koch vai ser o tendão de Todara, que é mais ou menos assim, o tendão de Todara, a válvula de Tebécio e a válvula, aqui a válvula de Tebécio,
e a válvula septal da tricúspide. Essa aqui é a válvula tricúspide, que vai ser a válvula que vai separar a aurícula direita do ventrículo direito. Ou seja, esse triângulo forma aqui mais ou menos um triângulo, cujos limites são o tendão de Todara, a válvula de Tebessio e a válvula septal da tricúspide. Esse aqui é o triângulo de Koch. Beleza? Ou seja, deixa eu colocar o nome dele aqui. Triângulo de Koch, que é KOCK. Triângulo de Koch. KOCH. Esse triângulo de Koch, ele vai ter esses limites que eu falei agora, a válvula de Tebessio, o tendão de Todara e a válvula septal da tricúspide. Esses vão ser os limites dele. E o conteúdo do triângulo de Koch vai ser que ele vai... É no triângulo de Koch que vai estar localizado o núcleo fibroso central. Esse núcleo fibroso central é onde vai estar localizado o nódulo aurículo-ventricular, ou nódulo AV. Triângulo de Koch. O conteúdo dele, núcleo fibroso central. Núcleo fibroso central, aonde vai estar localizado o nódulo aurículo-ventricular, ou também chamado de nódulo AV. Beleza? Ou seja, esse nódulo aurículo-ventricular, ele vai fazer parte do sistema de condução do coração. Sistema de condução do coração, a gente já vai ver ele mais à frente, mas de maneira simples assim, vai ser como se fosse um sistema nervoso que vai conduzir os impulsos para formar os batimentos cardíacos. Beleza? Eu vou explicar melhor de sistema de condução do coração mais adiante. Só que por enquanto o que vocês têm que saber de aurícula direita é que aqui a gente tem o triângulo de Koch, que o conteúdo dele é o núcleo fibroso central, aonde se localiza o nódulo AV, ou nódulo aurículo-ventricular, que forma parte do sistema de condução do coração. E uma outra coisa é que, mais ou menos no vértice desse triângulo de Koch, a gente tem o septum membranoso, ou o acesso ao septum membranoso da aurícula direita. O septum membranoso é o seguinte, a gente tem... Aqui, ó. O septum membranoso é como se fosse, voltando à figurinha do coração de caixinha, a gente tem aqui o coração, né? Depois a gente tem a separação das duas aurículas e dos dois ventrículos. Aqui, as câmaras superiores são as aurículas, beleza? E as câmaras inferiores são os ventrículos. E aí a gente tem a comunicação da aurícula direita com o ventrículo direito e a aurícula esquerda com o ventrículo esquerdo. Aqui, ó. Aqui as aurículas. Aurícula direita. Aurícula direita, aurícula esquerda, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Entre os dois ventrículos, a gente vai ter também uma capa muscular, que vai ser chamado septum. Septum cardíaco. Aqui, ó, entre os dois ventrículos, a gente tem um septo cardíaco. Esse septum cardíaco, ele vai ter uma porção que é muscular, e a última porção do septo cardíaco vai ser a porção membranosa. Ou seja, a gente vai ter uma porção muscular dele, que é mais ou menos nessa região aqui, e depois a gente vai ter uma porção membranosa, que é como se fosse um tendão do septum. Esse tendão do septum é o chamado septum membranoso. E ele vai ser acessível através de 3 câmaras do coração, a aurícula direita, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A aurícula esquerda é a única câmara do coração que não tem acesso ao septum membranoso. No caso, a aurícula direita, aqui, ó, mais ou menos a nível do vértice ou da ponta do triângulo de Koch, a gente vai ter o septum membranoso da aurícula direita. Outra coisa que a gente vai ter aqui na aurícula direita também é a fossa oval. Essa fossa oval aqui, gente, ela vai ser... Aqui, ó. A fossa oval.
essa fossa oval, ela em um ser humano adulto, ela deve estar fechada. Ela deve estar tapada aqui por tecido fibroso. Por quê? Essa fossa oval, ela vai comunicar a aurícula direita com a aurícula esquerda. Ou seja, essa fossa oval é como se fosse uma comunicação, aqui, ó, da aurícula direita com a aurícula esquerda, que serve para misturar o sangue da pequena circulação com o sangue da grande circulação. Qual que é a função dessa fossa oval? Ela vai servir quando a gente está no nosso desenvolvimento fetal. Por quê? Quando a gente está no nosso desenvolvimento fetal, um feto não respira, porque um feto não tem acesso ao ambiente externo. O feto ele vai oxigenar os seus tecidos através do cordão umbilical, beleza? Ele vai oxigenar os seus tecidos através da placenta. E o que acontece? Essa oxigenação dos tecidos, esse sangue oxigenado, ele vai chegar ao coração através da aurícula direita. Ele vai chegar ao coração através da aurícula direita e, através da fossa oval, que no caso do feto vai estar aberta, esse sangue oxigenado ele vai passar também para o coração esquerdo. E aí ele vai oxigenar tanto a pequena circulação quanto a grande circulação do bebê. Só que depois do bebê nascer, ele já precisa respirar, ele começa a chorar e ele começa a respirar. E aí, quando o bebê começa a respirar, gera uma diferença de pressão da pequena circulação com a grande circulação. No caso, o coração esquerdo, ele aumenta a pressão dele com o movimento de respiração e aí fecha essa fossa oval, através dessa diferença de pressão e através de depois um tecido fibroso que se forma aqui fechando essa fossa oval. E aí fechando e cortando essa comunicação aqui, finalizando essa comunicação entre a aurícula direita com a aurícula esquerda e finalizando também essa mistura do sangue da pequena circulação com a grande circulação. Esse é o normal fisiológico que aconteça. Ou seja, em todo ser humano, depois de nascer, a fossa oval ela deve estar fechada. Só que o que acontece se a fossa oval não fecha depois do nascimento? O sangue ele vai continuar se misturando. Ou seja, o sangue desoxigenado ele vai continuar se misturando com o sangue oxigenado. E tanto na pequena circulação quanto na grande circulação. Isso vai fazer com que a pessoa ela não consiga oxigenar bem o sangue dela. E aí tem que fazer cirurgia para fechar a fossa oval. Beleza? Então essa é a função da fossa oval. Ela vai misturar o sangue na nossa fase fetal e ela tem que fechar depois do nosso nascimento. Se ela não fecha, tem que fazer cirurgia. E a função dela vai ser comunicar o ventrículo direito, a aurícula direita com a aurícula esquerda. Além disso, a gente vai ter também, na aurícula direita, a cresta terminalis. Essa cresta terminalis, ou crista terminalis, ela vai conter o nódulo sinusal. Aqui, ó, a gente tem no sistema de condução do coração, basicamente dois marcapassos naturais do coração. O que são os marcapassos? O coração, gente, ele consegue, por exemplo, eu não sei se vocês já viram uma cirurgia de transplante de coração, mas mesmo se a gente, quando a gente retira o coração da pessoa, ele sai e ele continua batendo. Mesmo que se a gente retirar o coração da pessoa, ele vai continuar batendo, até que acabe a energia dele e ele pare de bater. O que acontece? O coração ele continua batendo de maneira independente justamente pelo sistema de condução do coração. Que a gente vai ter dois marcapassos naturais que vão ditar o ritmo de batimento cardíaco do nosso coração. Esses dois marcapassos são os dois nódulos do sistema de condução do coração. A gente vai ter aqui, ó, o nódo sinusal ou sinoatrial. Aqui eu vou colocar de vermelho. A gente vai ter o nódulo sinusal ou sinoatrial, que ele vai estar presente na base da vena cava superior. E esse nódo sinusal ou sinoatrial, ele vai ser o principal marcapasso do coração. E ele vai estar localizado na cresta terminal ou cresta terminalis. Aqui eu vou escrever aqui, ó. Nódo sinusal. Que ele é o principal marcapasso do coração. Depois, o nódo sinusal, ele vai se comunicar com o nódulo AV.
que ele vai estar presente no núcleo fibroso central, no triângulo de Koch, que a gente falou aqui dele agora há pouco. O nó do sinusal ele vai se comunicar com o nó do AV através dos 3 ases internodais. Beleza? Nó do sinusal e o nó do AV. E esses 2 nodos, ou 2 marcapassos, eles vão estar presentes na aurícula direita. É por isso que a aurícula direita é a câmara mais importante mais importante para a gente que está estudando ela, né? Porque é a que mais se pergunta. É a que mais tem coisa para se perguntar. Porque além dela ter 5 orifícios, além dela ter o triângulo de Koch, que tem limites e conteúdo, além dela ter tudo isso, ela vai ter os 2 marcapassos do coração, que vai ser o nó do sinusal, que está presente na cresta terminal, ou crista terminalis, e o nó do AV, que vai estar presente no núcleo fibroso central, no triângulo de Koch. Beleza? É por isso que, de configuração interna do coração, de longe, estudem muito a aurícula direita, porque ela tem bastante coisa. Aí é isso, cresta terminalis que tem o nó do sinusal. Aí é basicamente isso. E como é que vai acontecer o fluxo de sangue na aurícula direita? O fluxo de sangue nas câmaras do coração, ele se dá através do trato de entrada e o trato de saída. O que é o trato de entrada? O trato de entrada vai ser o percurso que o sangue faz para entrar nas câmaras do coração. E o trato de saída é o percurso que o sangue faz para sair dessa câmara do coração. No caso, o trato de entrada da aurícula direita vai ser a veia cava superior, veia cava inferior e o seno coronário. Ou seja, o sangue vai entrar na aurícula direita através desses 3 orifícios. E o trato de saída da aurícula direita vai ser a válvula tricúspide, que vai separar a aurícula direita do ventrículo direito. E aí o sangue vai sair da aurícula direita e entrar no ventrículo direito. Esse é o fluxo natural do sangue das aurículas para os ventrículos. Beleza? E depois do ventrículo, ele já vai para a artéria. Ou seja, o trato de entrada da aurícula direita vai ser veia cava superior, inferior e seno coronário, e o trato de saída vai ser a válvula tricúspide. Aí a gente terminou tudo de aurícula direita. A gente já deu 1 hora de aula. Vocês querem fazer uma pausinha de uns 10 minutos? Daí a gente volta? Pode ser? Aí a gente... Agora é 15h22, a gente volta... Pode ser, Matheus. Beleza. A gente volta umas 3h30. 3h30 pode ser? Faz uns 7. Beleza.